A empresa que precisa de uma nova máquina e ainda não a comprou já está pagando por ela. Eu sei que pode parecer uma frase irrelevante, ainda mais vindo de um jovem, mas ela me despertou por algumas coisas que eu estava ignorando até hoje em dia e que me continha, me mantinha preso às raízes do passado. Então, quero que essa conversa seja um bate-papo como se você fosse meu melhor amigo e estivesse aqui do meu lado, porque eu vou te contar um pouquinho da minha história e eu vou te mostrar como que a nossa identidade, ela não deve ser ancorada toda no passado e como que a gente pode evoluir apesar das consequências, apesar dos efeitos negativos que a gente viveu antes. Não sei se ficou claro, mas prazer, eu me chamo Rafael Pucinelli, tenho 17 anos e eu quero realmente que seja uma conversa natural. Eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo, então se ficar um pouco perdido, me desculpem. Toma um cafezinho para começar a falar. E eu não tô aqui como um profissional da psicanálise, nem um profissional da psicologia. Eu quero mostrar pra vocês como que a minha experiência, mesmo sendo não tão vasta, pode ser útil pra vocês também que já passaram por alguma coisa semelhante. É fato que todo mundo já teve um momento na vida em que se sentiu pra baixo, não se sentiu encaixado em um ambiente, no sentido de eu não faço parte daqui, mas eu tenho que estar porque eu sou obrigado. Eu acho que todo mundo já sentiu um pouquinho disso antes. Então eu quero começar por aí. Eu era um jovem que todo final de ano, nesses últimos 3 anos, sem exceção, todo final de ano, eu ficava muito triste, porque eu não queria estar onde eu estava. E note que eu não estou falando como se eu estivesse arrependido, mas sim porque eu não me encaixava, não parecia que não fazia parte de mim eu estar onde eu estava. E cada vez que eu olhava para fora, para o exterior e não para o interior, eu acabava realmente me frustrando. Eu acredito que seja a palavra ideal. Por que isso acontecia? Eu cursei os 3 anos de ensino médio na minha cidade mesmo, e é uma cidade de 3 mil habitantes, muito pequenininha, e a educação não é boa como esperava-se ser, ou como o Enem e vestibulares cobram. Todo final de ano, os professores deixavam de dar aulas ou davam um se liga que você recupera o ano inteiro em uma prova e os alunos que não se esforçaram tiravam nota no final do ano. Ou também era os alunos que não tinham interesse nenhum e atrapalhavam os que tinham. Mas tudo isso culminava em um só ponto, que era não valorizar o conhecimento. Eu acredito que mesmo estando em uma instituição que o papel é distribuir conhecimento, o conhecimento não era valorizado. Por quê? Porque quando os alunos faziam coisas diferentes, quando os alunos se desempenhavam, isso eu tô falando de mim mesmo, sabe? E os meus amigos. Quando nós nos conduzíamos a outros projetos, algumas coisas, ou quando a gente fazia perguntas, os professores poderiam nos responder com ou patadas, ou achar que a gente estava sendo arrogante, perguntando coisas que eles não sabiam responder, ou desestimulados por outros professores, e o que salvavam eram 2 professores que eram maravilhosos, mas que outros 7 faziam questão de rebaixar você. Sabe, não era um ambiente que combinava em algo esplendoroso. Era um ambiente que te deixava na média. E durante muito tempo, esse assunto foi um assunto muito delicado pra mim, por conta do que eu falei justamente, e era um ambiente no qual eu não me encaixava. Mas tá, entendemos que muitas coisas passadas podem culminar até nos dias atuais, por conta de algo não resolvido, por conta de que você não conseguiu entender o que realmente te frustrava. E no meu caso, que realmente me deixava magoado, era eu ter sede de conhecimento e eu não consegui suprir essa necessidade que eu tinha. Até que agora, há 3 meses atrás, eu fui um dos 15 medalhistas de ouro do Maratona Tech, que é a maior competição de tecnologia entre escolas do Brasil. Eu tive a honra de ser um dos 15 medalhistas do Brasil e conhecer ambientes que valorizavam isso. Conhecer pessoas que estavam lá porque elas valorizavam o conhecimento ou que valorizavam a execução. Vivi em um ambiente por 3 dias na imersão do Maratona Tech, o que parece que equivalou aos 3 anos na escola que eu me sentia, porque por muito tempo eu me sentia tão deslocado e eu não sabia por que isso. Só que, tendo acesso a esse ambiente, eu consegui perceber que só era as pessoas que estavam à minha volta que talvez não estavam tão alinhadas, ou o ambiente que eu estava, que não me ajudava a evoluir. Talvez eu possa ser uma pessoa para você que seja a que faltou a mim, sabe? A pessoa que te ajude, te motive. E essa é a minha vontade, realmente. Eu consegui motivar outras pessoas através da internet, trazer conhecimentos que sejam válidos, para que você tenha um desempenho melhor, entende? Mas não é como se tudo fosse fracassado também. Nesses 3 anos eu tive notas maravilhosas, eu li muitos livros bons, eu aprendi sobre desenvolvimento pessoal, rotina, hábitos, produção de conteúdo, marketing. Eu aprendi muitas coisas que me são úteis e que me levou até essa grande conquista, que foi um marco na minha trajetória até hoje. E que também eu consegui aprender muitas coisas com profissionais excelentes, como
a Luana Carolina, o Wesley Lanogari, o próprio Munger agora, através dos livros, Cal Newport, através de ele é o meu autor favorito. Então tudo isso acabou que culminou em esse marco. E é claro que eu almejo muito mais na minha vida, mas essa grande vislumbração, não é assim que fala, né? Mas esse grande vislumbrar que eu tive de um ambiente melhor pôde me motivar a continuar persistindo em melhorar a cada dia. E é claro que existem muitas oportunidades hoje em dia eu enxergo isso, que tem muitas oportunidades de ir pro exterior, muitas oportunidades de dar certo no mundo digital, no mundo físico, produtos, indústrias, empresas, pesquisas. Agora, como calouro de uma universidade federal, eu também posso dizer que eu vou estar em um meio acadêmico diferente, eu espero que seja um ambiente que me encoraja, mas isso não cabe nesse vídeo, porque eu acredito que não seja de tanta relevância eu mostrar os resultados sem mostrar os processos. Faz sentido pra você? Percebi que algo que estava me prejudicando muito, até ontem, na verdade, foi que eu estava me apegando que eu não tinha uma base sólida em exatas, eu não tinha uma base sólida no ensino médio, e eu estava atrás das pessoas que tinham isso. Sendo que, na verdade, eu tenho outras qualidades que também me ajudam a evoluir, só que não são as que a maioria das pessoas tem, sabe? Eu acho que aí se a gente se limita, se comparando só com as pessoas que temos à nossa volta, ou com as pessoas que a gente tem acesso na internet, acaba que é uma comparação meio injusta, porque você não leva em consideração tudo aquilo que você viveu até então. Com tudo isso que eu vivi hoje em dia, eu consegui passar no vestibular, eu consegui esse marco do Maratona Tech. Mesmo com tudo isso, note, mesmo com tudo isso, eu estava me limitando porque eu pensava que eu não era capaz de produzir conteúdo, eu não era capaz de falar sobre temas que eu gosto, que eu tenho uma base que eu consigo explicar coisas compreensíveis para as pessoas nas áreas que eu me interesso, que é psicologia, tecnologia, neurociência, desenvolvimento pessoal, rotina, hábitos, só que eu não me sentia capaz só porque eu não tenho a base do ensino médio necessária, só porque eu vim de um contexto desfavorável. Imagina quantas histórias que eu tô sacrificando aqui só porque eu não vim de um contexto favorável, quantos modelos que não evoluíram da periferia, que não estavam em um lugar favorável e conseguiram se elevar, quantas pessoas que não vieram de famílias ricas e conseguiram fazer indústrias e empresas prósperas hoje em dia. Eu acredito que as pessoas que têm certas dificuldades na vida, elas conseguem ter mais sangue no olho de olhar para os desafios e ver, tá, eu já passei por tudo isso e eu consigo vencer isso se eu quiser. Eu consigo dar o meu melhor e conseguir fazer isso dar certo. Eu acredito que as pessoas que tiveram certas dificuldades, elas podem ter certa resistência no começo, mas depois que elas entendem onde elas querem chegar, entendem qual é o objetivo delas no mundo, elas podem evoluir muito rápido. E eu quero ter um resultado muito bom, mas só que eu também quero inspirar pessoas que estão na situação que eu estava e eu não consegui perceber, sabe? Talvez eu consiga te fazer perceber que isso tá te fazendo mal, que você ficar remoendo o passado hoje em dia não vai te adiantar mais, que você é capaz sim de produzir coisas boas, de fazer coisas novas, de conseguir se lapidar, fazer tudo no dia a dia e com base, você tem um Deus próspero, sabe? Deus, ele te criou para ser uma pessoa que se desenvolve todos os dias. Então, acredito que você se limitar só com base nessas experiências passadas e falar, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, só porque eu vivi isso, é algo que vai te levar pro buraco e você não vai conseguir sair tão fácil. Então, se você tá no buraco, a escolha mais sábia que você pode fazer é parar de cavar. E eu não vi que eu estava cavando esse buraco por tanto tempo, assim, durante esses 3 anos inteiros. E eu não tô querendo fazer nenhuma sessão de terapia, eu estou tentando trazer o meu contexto aqui pra vocês entenderem que, às vezes, a gente remoe algumas coisas. A gente não consegue cicatrizar algumas feridas, porque elas ainda são recentes. Então, o tempo, ele vai fazer o seu devido curativo. Só que a gente também tem que ajudar, temos que passar remédio, temos que se desenvolver, temos que buscar conhecimento. E por que eu falo tanto de conhecimento, né? Porque é algo muito pesado pra mim. E que eu tive acesso a livros, a mentores ótimos pela internet só. Eu não tive pessoas aqui do meu lado que conseguiam falar, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Eu não tive ninguém que me falou o que eu fazer. Eu tive que achar o caminho sozinho. Então, tudo isso que eu quero mostrar pra vocês é que, de certo modo, eu tive que ser autodidata em algum nível pra eu conseguir obter resultados ou pra eu conseguir elevar a minha mentalidade. Porque se eu ficasse num ciclo de fracasso, num ciclo de frustração, isso não me levaria a lugar nenhum. E não estava levando mesmo. Eu não estava conseguindo evoluir por conta de que muita coisa estava mal resolvida. E vendo agora, é burrice, né? Porque se a gente for ver, acaba que muita coisa era só pensar melhor. E depois que eu li Pensamento Eficaz de Sean Parrish, que é um livro, eu consegui ver pra qual carreira que eu queria ter no futuro. Só que eu não consegui perceber
que eu estava me limitando tanto. Como eu falei, esse vídeo não tem roteiro e eu não sei nem o jeito que eu vou postar isso, mas eu espero realmente que te ajude a refletir que o seu passado não define quem você é agora. O seu passado, ele só te traz um contexto do que você fez até então e por isso que você está aqui hoje. Mas você pode estar em lugares melhores no futuro a partir do momento que você entender que o seu passado não te define, ele só te dá a base para onde você está, que se você quiser obter resultados diferentes, você vai ter que fazer coisas diferentes. E é fácil para mim, né, que eu cheguei em certo nível que eu compreendi a mim mesmo falar isso. Mas não é um caminho linear, sabe? Não é algo que é constante em linha reta. É algo que você vai ter que procurar dentro de si mesmo, é algo que vai ter que lapidar, refletir. E algumas perguntas que eu fiz a mim mesmo que me ajudou muito nesse caminho de autorreflexão, de eu conseguir entender o que estava me barrando, foi eu descobrir o que eu estou querendo provar pra mim mesmo ou pra alguém, o que eu quero produzir, que resultado que eu desejo com isso. Qual que é a pior coisa que pode acontecer? E a partir dessa pergunta, a pior coisa que pode acontecer, eu acho que a gente já descobre muitas coisas. Porque uma das coisas que eu respondi nessa pergunta, eu não queria que as pessoas me vissem de uma forma que eu não sabia sobre o que eu estava falando. Sendo que ninguém falou isso até hoje. Sendo que se alguém falar, tudo bem, eu talvez não esteja certo na totalidade, mas talvez alguma coisinha esteja certa. E eu só me desviei em algum momento. E eu vou achar um lugar aonde isso se desviou pra eu corrigir. Não é o fim do mundo o julgamento, não é o fim do mundo você receber um feedback. E eu acredito que tudo que a gente expõe ao mundo hoje em dia nos dá feedback. Se você postar um vídeo, você vai ter feedback. Se você fazer uma prova, você vai ter um feedback. Se você foi bem ou mal, isso é resultado do contexto, do seu conhecimento e tudo. Mas você vai obter um feedback no final. E tudo isso pode ser tanto benéfico quanto maléfico, né? Pode te levar pro lado bom ou pro lado ruim. Você que vai decidir isso. Se foi um resultado que você achava que iria melhor e foi abaixo da média, você pode levar pro lado do bom, pensando, nossa, eu errei isso, vou corrigir isso, vou melhorar na próxima. Ou você pode falar, nossa, isso aconteceu, eu não sou capaz, eu não consigo fazer isso, então eu que sou o problema. Não é assim que funciona. Porque se você se coloca em uma posição de vitimismo, e que muitas vezes acontece, entende? Às vezes você vai culpar o ambiente, você vai culpar outras pessoas, mas é uma coisa que você desenvolve uma autorresponsabilidade por si mesmo, e você vai ter que entender uma hora que tudo aquilo que você fez até então gerou os resultados que você obtém hoje. Mas as suas ações a partir de hoje vão determinar novos resultados, e você que tem controle disso. Claro que para pessoas que trabalham tantas horas por dia, claro que para pessoas que tiveram um passado maior, vai ser mais difícil de se destoar dessa mesma linha. Mas não é impossível. E leva, sim, muito esforço, leva muita dedicação, mas você prefere ficar na mesmice, você prefere tentar, e mesmo se não conseguir, não morrer com aquela pergunta. E se eu tivesse feito? Porque eu prefiro muitas vezes eu fazer alguma coisa dar errado, do que depois eu ficar martelando, mas e se eu tivesse feito? E se eu tivesse, né? E se eu tivesse conseguido isso? Mas esse e se não vai acontecer se você fazer. Então faz, mostra pra você mesmo que você consegue. E se der errado, vê o que deu errado e tenta modificar, melhorar. Porque o ser humano é volátil. É uma palavra boa pra isso, né? Nós somos voláteis. Nós somos voláteis. Nós estamos em constante mudança. Eu acho que falar sobre isso serviu muito mais pra mim do que pra vocês. Mas ao mesmo tempo, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, se eu conseguir fazer você perceber que tudo bem, eu consegui isso daqui, mas eu posso conseguir coisas melhores, eu posso, apesar do meu passado, eu ganhei meu dia. Eu estou realizado em conseguir ajudar outras pessoas por aqui. Mas é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.